Nesse vídeo, vamos finalizar algumas sequências de livros. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Se não é a sua primeira vez aqui no canal e você já viu os meus vídeos anteriores, você sabe que eu estou em uma missão para finalizar séries, duologias e trilogias, porque eu tenho a mania, assim, de começar séries e não terminar elas. Seja fantasia, seja romance ou seja thriller também. Bom, eu sou do lado do meu carrinho onde ficam todos os meus livros não lidos e eu não me orgulho disso de verdade. Acho que o consumismo falou muito alto aqui em mim, mas vamos ignorar essa parte, porque a minha outra missão em 2025 também é pelo menos dar uma esvaziada nele. As leituras desse vídeo são Tempestade de Ônix, Duas Coroas Retorcidas, e para quebrar um pouco dessa sequência de fantasias, eu vou ler um romance também. Então eu fiquei entre o romance de época, enfim, são algumas séries de romances que eu já iniciei, mas eu estou em dúvida entre dois romances de época da Julia Quinn. O primeiro é Como Se Casar com um Marquês e o outro é Uma Noite Como Esta. Se você assistiu ao meu último vídeo, você sabe que eu acabei de finalizar Chama de Ferro. Então assim, não teria como ser outro livro para dar início a esse vlog sem ser Tempestade de Ônix, que eu já iniciei a leitura. Eu estou na página 213, no capítulo 19 e surtando horrores com esse livro. Mas assim, como a gente já tem dois vlogs aqui onde eu detalho muito sobre esse universo, eu não vou me estender tanto à história. Mas pra quem não conhece, Tempestade de Ônix é o terceiro volume da série O Emperiano, da Rebecca Yarros, que é uma fantasia mais 18, uma alta fantasia na verdade, um universo com a sua própria geografia, com suas próprias culturas, o seu sistema mágico, conflitos épicos, mais romance, mais dragões, uma romantasia incrível, com personagens mais incríveis ainda. Eu estou rendida por esse universo aqui, eu estou rendida por Violet Zaden e todos os outros personagens desse livro, e eu estou com tanto medo porque minha leitura está sendo realmente muito rápida, mesmo estando anotando. Porque assim, eu não sei com vocês, mas quando eu estou fazendo anotações, eu demoro mais ainda para ler o livro. Eu estou preocupada, porque a próxima sequência desse livro, aparentemente, vai sair apenas em 2027. E estamos em 2025. Então, não sei o que achar. Mas assim, eu não consigo me desvencilhar desse livro e desses personagens. Isso destruiu a minha sanidade mental.
Como eu vou ficar mais de um ano sem saber o que vai acontecer? Finalizar um livro desta forma é simplesmente cruel, devastador. Meu coração está quebrado em milhares de pedaços. Eu preciso organizar os meus pensamentos e me acalmar, porque eu de verdade não me sinto bem nesse momento. Eu não sei se em algum momento eu vou me sentir bem novamente até ler a sequência desse livro. Eu fico lendo essa pequena frase e eu não consigo lidar. Eu simplesmente não consigo. Eu vou me recuperar emocionalmente e volto a falar com vocês. Mas é isso, enfim, eu não consigo lidar com isso agora e meu coração e minha mente estão em um turbilhão de sensações. Meu Deus, a Rebeca é simplesmente louca. Bebê, o livro termina assim, tipo, assim. Eu tenho certeza que eu vou passar pelas 5 fases do luto e eu estou definitivamente em negação nesse momento. E ele acabou tão cheio de perguntas e mais perguntas, tão aberto a tantas teorias. Com certeza, Sério Imperiano é uma das minhas favoritas da vida. Esse livro entrou pra um dos meus favoritos, com toda certeza, por mais que ele seja realmente um filme de terror e seja devastador em muitos momentos. Eu só sinto uma conexão tremenda com esse universo. Então, assim, eu estava tão conectada, tão enlaçada com esse universo, que assim, quando eu tirei os olhos da última página e voltei ao mundo real, foi tipo um choque pra mim. Eu amei a evolução dos personagens aqui, esse trabalho que a Rebeca teve também em trabalhar um pouco mais os personagens secundários. Ela também traz 2 capítulos narrados por personagens secundários e um deles foi simplesmente de quebrar o coração. Eu amo esse vínculo mental que os cavaleiros, né, que os nossos personagens, a maior parte deles, têm com os dragões. Então a gente tem a possibilidade de conhecer as personalidades desses dragões. Com certeza é uma das minhas partes favoritas. Aqui a gente tem muita ação. Eu acredito que seja o livro que a gente tenha realmente mais ação aqui. A gente tem muito romance. Romances secundários que eu estou muito curiosa, pra ser bem sincera. E eu não esperava por eles. Caramba! Não esperava, mas, bom, meu coração deu pulinhos por eles. Arcos de redenção. Principalmente. E, obviamente, pra mim, ele está super aceito novamente. Como é que você finaliza um livro desse jeito? Bom, temos a nossa primeira série atualizada. Eu sinto que eu enrolei muito pra finalizar esse livro. Eu, de verdade, lutei com todas as minhas forças pra ler devagar. Mas eu acho que, sei lá, eu demorei 6, 7 dias pra finalizar ele. Não sei, não tenho certeza. Então, assim, eu tô tipo, por que eu não li mais e mais devagar? Mas eu estava com tanto medo de ganhar mais spoilers, porque, assim, de verdade, gente, cada olhada era um tiro diferente, sabe? Porque a minha For You só respirava isso aqui. Então eu ganhei muitos spoilers ao decorrer da leitura, mas eu realmente estou naquele pensamento do porquê eu não demorei mais pra ler esse livro, sabe? Obviamente foi um 5 estrelas. Eu sei que no início do vlog eu mostrei pra vocês as minhas intenções de leituras aqui, mas obviamente depois dessa leitura aqui eu simplesmente não consigo ler nenhuma outra fantasia ou sequer pegarem um livro físico, pra ser bem sincera. Então, assim, o meu cérebro, nesse momento, depois de Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, está chamuscando, está completamente cansado. Eu sei que algumas pessoas acreditam que Quarta Asa não seja alta fantasia, mas ao meu ver, e por todas as características que a gente tem dentro da história, eu acredito sim que seja uma alta fantasia. Então, é um livro cheio de informação, e esse terceiro livro foi realmente cheio de informações. Então, assim, o meu cérebro, nesse momento, ele precisa de um descanso. E assim, um descanso não de parar de ler livros, porque eu estou receosa de não me engatar na próxima leitura e realmente entrar em uma ressaca literária depois dessa bênção aqui. Então eu decidi ler algo no meu Kindle e eu fiquei pensando em livros de romance leves que não exigissem tanto trabalho mental, que a intenção é realmente finalizar séries ou atualizar, né, essas sequências desses livros. Então eu resolvi ler um livro da Abby Jimenez, que é Para Sempre Seu, e essa trilogia, futuramente uma série, quem sabe, se chama Partes do Seu Mundo, se eu não me engano. E assim, eu li o primeiro livro e foi um 5 estrelas. Eu amei muito a escrita da Abby. Eu espero que esse livro me salve das emoções que eu sinto nesse momento. Eu acredito que realmente esse livro vai me salvar dessas sensações aqui.
finalizei Para Sempre Seu e se tornou um dos meus romances favoritos. Aqui a gente vai conhecer a Brianna e o Jacob. Ambos são médicos de emergência. O Jacob é um novo funcionário no hospital em que a Brianna trabalha há muitos anos. E o primeiro dia dele é simplesmente terrível. E assim, por alguns ruídos de comunicação, a Brianna simplesmente odeia o Jacob. Ela acha ele um babaca. Então assim, a gente tem um pouquinho no início da história de Enemies to Lovers, mas ele dura bem pouco mesmo. E assim, ambos estão passando por problemas pessoais. Vamos dar ênfase em relacionamentos amorosos, porque assim, os dois acabaram de terminar relacionamentos, e digamos que de uma maneira muito horrível. E mais, a Brianna, o irmão mais novo dela, foi diagnosticado com uma doença autoimune, e essa doença acaba gerando uma insuficiência renal terminal no irmão dela, e isso muda totalmente a vida dele e consequentemente a vida dela também. Ele está muito depressivo, e assim, a única solução, digamos assim, para que ele tenha a vida dele de volta, entre aspas, é que ele passe pelo transplante de órgão. A saúde mental é muito trabalhada nesse livro, o que eu gostei muito, porque a escrita da Abby é tão incrível e tão sensível. Então assim, o Jacob, ele tem ansiedade social, e isso atinge diretamente na relação dele com outras pessoas, inclusive de Dona Brianna. Então é como se ele entrasse ali em pânico em alguns momentos, e isso fizesse com que ele agisse por impulso. Então assim, o Jacob, ele acaba decidindo escrever uma carta pra Brianna como pedido de desculpas por todos esses mal entendidos, digamos assim. E ela recebe essa carta e ela responde essa carta, e essa troca de bilhetes começa a virar uma rotina entre eles, o que faz com que esses dois se conheçam muito mais, e faz com que a Brianna perceba que ela está totalmente errada sobre o Jacob, que ele é simplesmente um ser humano incrível, e que ele realmente é, de verdade, ele é incrível. Eu preciso ler essa passagem pra vocês, porque não tem como, eu simplesmente surtei nesse momento. Foi a primeira vez que o Jacob viu a Brianna, e ele diz: meu Deus, ela era linda, tão linda que me desarmou. Por um instante esqueci o que estava fazendo ali. De verdade, todo o meu coração, Jacob Maddox é simplesmente incrível. Eu trazia esse assunto da minha saúde mental um pouco mais antigamente no canal, mas pra quem não sabe, eu fui diagnosticada com uma ansiedade generalizada há muitos anos atrás. Então assim, ela é muito presente na minha vida e ela me atrapalha imensamente ainda em muitos aspectos, e eu me identifiquei tanto com Jacob e muitas passagens onde ele realmente descrevia o que ele sentia em muitos momentos, ou de como era pesado carregar, né, essa ansiedade. Então esse livro me tocou de formas muito diferentes em muitos momentos. Eu acredito que essa seja realmente uma característica da Abby. Em todo livro que eu já li dela, a gente tem um animal de estimação. Animais de estimação, às vezes, trazem uma leveza e um divertimento e uma fofura pra história que a gente tem, que é o Tenente Dan, que é um cachorrinho, e a gente também tem um gato e um papagaio. E assim, a Abby, ela tem a capacidade de criar personagens incríveis, e você vai ser muito sortudo se você encontrar uma pessoa dessa na sua vida, e não apenas uma parceira, um parceiro de relacionamento amoroso, mas sim amigos ou familiares, porque de verdade a personalidade e a bondade e o coração dos personagens que ela cria são tão tocantes e especiais. Enfim, eles ficam marcados ali no meu coração durante muito tempo. Para Sempre Seu, eu tenho certeza que esse livro vai caminhar comigo durante muito tempo, e eu tenho certeza que eu vou reler esse livro em algum momento. E eu acredito que essa conexão que eu tenho com os personagens da Abby, ou as histórias que ela cria, são porque realmente são histórias e personagens muito reais também. Então é mais fácil da gente se ver naquela situação em que ele está passando. Isso faz com que a gente crie mais empatia e um laço muito maior com eles. E eu realmente acredito que essa seja uma das magias da Abby. Ela cria histórias que você consegue se ver passando por aquele momento, sabe? Ou algum conhecido, não são tão reais. E assim, pra mim foi um livro 5 estrelas, incrível. Se você é uma pessoa que tem tempo de ler, você consegue ler esse livro em um dia super fácil. Só que assim, eu acho que eu terminei ele em 3 dias, se eu não me engano, porque eu trabalhava. Então assim, foi uma tortura, porque largar esse livro era simplesmente difícil pra mim, no caso, o Kindle. Porque eu amei essa história do início ao fim. Foi um 5 estrelas e eu super indico. É um romance mais 18. Incrível, incrível.
Eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Provavelmente foi cansaço, porque era de noite, mas eu simplesmente esqueci de falar o trope principal do livro. Então aqui a gente tem o fake dating, que é o namoro de mentirinha, e é simplesmente incrível acompanhar a evolução dos dois dentro desse falso relacionamento que aos pouquinhos vai se tornando cada vez mais real. E sério, gente, a forma como esses dois respeitam o limite um do outro é simplesmente incrível. E, meu Deus, sensacional. Mas agora vamos voltar à parte anterior do vídeo para que eu finalize e eu volte aqui para comentar sobre como anda a leitura de Duas Coroas Retorcidas. E eu amo essa série de romances interligados, porque a gente tem esse gostinho de ver os protagonistas dos livros anteriores, então aqui a gente também tem isso. Os nossos protagonistas do livro anterior passam para dar um moizinho pra gente em muitos momentos. E eu amo a amizade da Alex e da Brianna. É simplesmente incrível a forma como as duas se apoiam e estão ali sempre uma pra outra, como elas se sentem felizes genuinamente pelo sucesso uma da outra, pela felicidade uma da outra. É incrível, de verdade. Assim que eu finalizei Para Sempre Seu, eu fiquei pensando se eu iria realmente pra mais um romance ou pra uma romantasia, porque eu ainda estou com o Xaden e Violet na minha cabeça e eu simplesmente não superei ainda a Tempestade de Onyx. E não sei se vou superar, como eu disse pra vocês. Então eu parti pra uma romantasia que eu estava tão ansiosa pra começar e tão ansiosa pro lançamento desse livro, porque o primeiro livro é simplesmente incrível, que é Uma Janela Sombria. Então eu comecei Duas Coroas Retorcidas, que é o segundo livro da duologia O Rei Pastor. Eu acho a magia, o sistema mágico desse universo muito simples. A escrita da autora é incrível também. Eu estou na página 45, no capítulo 5, e aqui a gente tem pontos de vistas diferentes. Eu também fiquei receosa, pensando que eu não teria os pontos de vistas dos protagonistas do livro anterior, que são os meus favoritos até o momento. Então assim, a gente tem mais de 2 pontos de vistas, o que eu acho incrível. E um possível casal que eu shippei muito no primeiro livro também. Eu tenho um vídeo no canal que eu também explico mais sobre o primeiro livro, então se você se interessar, você pode partir para outro vídeo depois que você finalizar esse, obviamente, por favor. Mas explicando resumidamente sobre o que se trata, então aqui o reino, ele está quase sendo dominado pela bruma, e essa bruma é extremamente perigosa, porque ao ter contato com ela, ou você perde sua vida, ou você ganha poder. E você pensa, ok, Teresa, eu quero ganhar poder, isso deve ser maravilhoso. Mas não, porque quanto mais você utiliza esse poder, mais consequências você vai ter. E não são consequências legais, eu garanto a você. E aqui também temos 12 cartas da Providência. Só que assim, a gente tem 12 cartas, mas às vezes uma tem mais de uma unidade, digamos assim, não sei se ficou confuso, mas enfim. E assim, ao ter posse dessas cartas, você também ganha poder, mas é aquele mesmo esquema. Quanto mais você usa o poder dessa carta, mais essa consequência aumenta. Bom, no primeiro livro a gente vai conhecer a Spet, que quando ela era muito nova, ela acaba sendo infectada por essa bruma. Ela começa a escutar uma voz e ela acaba percebendo que essa voz é, na verdade, de uma das cartas da Providência, que seria a carta da Pesadelo. E quanto mais ela utiliza esse poder dessa carta, mas ela perde o controle da sua própria mente e do seu próprio corpo. E assim, para que isso não aconteça e ela não seja controlada e se perca, digamos assim, ela precisa cumprir uma profecia. E ela vai precisar se juntar com Raven, que na verdade é o capitão dos corcéis, que caçam as pessoas infectadas a mando do rei. Então assim, como ele tem o mesmo objetivo, entre aspas, que é o Spet, ele vai se juntar com ela também, para que eles cumpram essa profecia, para que ele busque uma cura pro reino que está cada vez mais consumido por essa bruma. Se eu fosse resumir essa duologia, seria basicamente isso. Então aqui a gente tem profecias, a gente tem mistérios e obviamente a gente tem romance, e o romance é muito bom. Eu amei o romance do primeiro livro, eu estou muito ansiosa para os romances que vão acontecer nesse segundo livro. Então assim, eu espero de verdade que pelo menos nesse final de duologia a gente tenha um final feliz, porque eu preciso de finais felizes nesse momento. E é uma fantasia mais 18, então assim, temos algumas cenas mais hot aqui, não tantas. São bem poucas, na verdade, mas a gente ainda encontra. Então assim, agora eu vou continuar minha leitura e venho atualizar vocês sobre Duas Coroas Retorcidas. E fala sério, que capa linda, meu Deus. Eu ainda estou bem no início da história, e eu não sei, eu realmente sinto que eu estou de ressaca literária pós Tempestade de Onyx. Por favor, se você se identifica com esse sentimento,
Me conte aqui nos comentários, porque está simplesmente terrível. Bom, eu ainda estou no capítulo 8, na página 65, e atualmente a gente tem 3 pontos de vistas que eu estou achando incrível e um novo romance acontecendo, que eu não vou falar aqui pra não gerar spoilers, porque realmente quando eu li o primeiro livro eu fiquei em uma expectativa super alta, com os pequenos detalhes que a autora foi soltando aos poucos sobre eles, cada momentinho que eles estavam juntos no mesmo ambiente. Assim, eu estou supondo que eles sejam um casal, tá? Eu ainda não tenho certeza, mas acredito que seja assim porque eu já vi fanart dos dois, então seria extremamente curioso se não fossem. Praticamente o livro começa onde terminou o primeiro livro, um pouquinho mais adiantado, assim, se passaram alguns dias. Então, assim, a história tá um pouquinho mais parada, então eu espero que a ação comece logo e que eles comecem a agir pra resolver essa situação, porque eu espero de coração que ela seja resolvida. Eu espero que eu consiga chegar pelo menos na parte 2 do livro hoje, que não faltam muitas páginas pra isso. Fazem poucas horas que eu finalizei Duas Coroas Retorcidas e tenho algumas coisas pra falar. Bom, o meu primeiro comentário vai ser sobre a estética dos dois livros. Esse é o primeiro livro e ele é simplesmente perfeito. A Alt trouxe as mesmas capas da gringa, então na primeira capa a gente tem esse dourado aqui, e já na segunda a gente tem esses detalhes vermelhos. Enfim, eu acho essas duas edições incríveis, incríveis. É sempre satisfatório a gente chegar no final de uma história, seja antologia, seja trilogia ou uma série. Eu tenho essa sensação sempre que eu finalizo uma, então vamos lá. Por mais que a gente tenha várias narrativas aqui, eu amei todas, eu amei acompanhar todas elas, por incrível que pareça, porque é uma história com vários pontos de vista. Obviamente a gente corre o risco de não gostar de algum deles, mas amei todos aqui, achei incrível acompanhar cada um deles. Eu não sei se eu falo o nome dos protagonistas, porque eu não sei, é legal você ter essa expectativa no primeiro livro do, gente, será que esses dois vão ficar juntos também? Então acho que eu não vou falar pra vocês, mas que homem também, que homem. Eu marquei tanta coisa nesse livro e a maior parte foram pontos sobre romance, e os favoritos geralmente eram sobre romance também. Aqui a gente ganha todas as respostas possíveis, ganha a história de Blunder, é bem interessante assim, conhecer a história do reino. Teve momentos tristes aqui sim, tá? Eu me apaixonei pela escrita da Rachel, então assim, eu não tenho do que reclamar sobre a escrita dela. É uma fantasia gótica e ela é muito confortável de se ler. Eu não sei se eu diria que seria um cozy fantasy, sabe? Uma fantasia mais confortável de se ler, porque a gente tem adrenalinas, muitas adrenalinas aqui, mas eu não sei, eu me sinto confortável, eu não sei, aconchegada lendo esses livros, e com certeza eu vou reler eles. A gente deveria ter tido um pouquinho mais de capítulos, ao meu ver, e se tivesse acontecido isso, com certeza esse livro seria um 5 estrelas pra mim, o que ele não foi, então eu classifiquei ele com 4 estrelas, porque realmente eu senti que faltou algumas coisinhas. Eu pretendo reler esse livro porque eu sinto que eu estou muito influenciada ainda sobre a série inteira do Imperiana, na verdade. Eu sempre estou meio que comparando o que não tem o que comparar. São pegadas totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes. Eu queria ter visto mais do Raven e da Elspeth, uma duologia que eu super indico. Tem uma parte final aqui que eu queria muito ler pra vocês, mas eu acho que vai ser spoiler se eu ler. Eu não sei, eu vou ler, aí caso eu veja na edição que vai ser spoiler, eu tiro.
mas vamos lá. Embora eu tivesse levado um tempo lento e dolorido, eu sabia quem eu era sem ele. Era mais do que a menina, o rei e o monstro da história sombria e sinuosa de Blunder. Eu era sua autora. Faz tanto sentido essa frase pra quem acompanha a história dessa personagem desde o primeiro livro. Pra ser sincera, eu queria ter lido muito mais livros nesse vídeo. Nesse mês de fevereiro, na verdade, mas como eu falei pra vocês, eu sofri uma transe assim no meu cérebro com a série O Imperiano. A ressaca literária, ela tá aqui bem sutilmente, mas ela tá, sabe? Então eu estou lendo muito mais devagar, aquele desânimo, aquela vontade de reler Quarta Asa também, que eu estou me segurando. Foi um vídeo produtivo, mas também não tanto quanto eu gostaria. Bom, minha gente, mas esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!